E é um conceito wesleyano teológico chamado o quadrilátero wesleyano. Now, for most people, when they hear the word quadrilateral, they think of a mathematical figure. A maioria das pessoas, quando ouve esse termo quadrilátero, pensa no formato matemático que tem 4 lados. And originally, that was not what it meant. E originalmente não tinha nada a ver com isso. And so, on the one hand, the concept is misleading, but on the other hand, in the United States and around the world, the concept became very popular. Por um lado, ele pode ser um pouco enganoso, mas ele se tornou muito popular e conhecido tanto nos Estados Unidos quanto ao redor do mundo. So even though it is one of those concepts that has some weaknesses or liabilities, its benefits are larger. É o tipo de conceito que tem algumas dificuldades e problemas, mas os benefícios que são agregados a ele são maiores do que esses problemas. So in my own professional life, I have written a great deal about the Wesleyan Quadrilateral. Na minha própria vida profissional, eu tenho usado muito desse conceito do quadrilátero wesleyano. Rather than argue to try and eliminate something that is very popular, I have instead tried to help people understand it better. Ao invés de eliminar essa ideia que se tornou popular, eu procurei ajudar as pessoas a entenderem ela melhor. So tonight I'm going to be explaining a little bit about the meaning of the Wesleyan Quadrilateral. Então hoje eu vou explicar o significado desse quadrilátero wesleyano. I want to talk about it in context with the rest of Christianity. Eu quero falar a respeito dele dentro do contexto do resto do cristianismo. And I also want to make some applications of it for ethics and for ministry. Também eu gostaria de fazer algumas aplicações desse conceito relacionadas à ética e ao ministério. Now, because this is a lecture, there will be time afterwards for you to ask questions. E porque é uma aula, depois a gente vai ter um tempo que vocês vão poder fazer perguntas. So there will be plenty of time at the end for you to ask questions and we can talk together. Então a gente vai ter tempo tranquilamente no final, para poder fazer perguntas e a gente vai conversar a respeito delas. So, this first slide is simply telling you what will be the topics of discussion tonight. Então esse primeiro slide simplesmente pontuando quais serão os tópicos que a gente vai tocar na nossa conversa. I will begin by talking about the background of the Wesleyan Quadrilateral and how it came into existence. Falar a respeito do pano de fundo do quadrilátero wesleyano e como ele foi criado, veio a existir. Then I will talk about general aspects of it theologically and ethically. Depois aspectos gerais, teológicos e éticos. And then I want to talk about some ministry applications. E depois algumas aplicações ministeriais do quadrilátero. Okay. So let's talk a little bit about the background. Vamos falar um pouquinho desse pano de fundo. John Wesley is a well-known church leader. John Wesley é um líder de igreja muito conhecido. He lived during the 18th century in Britain. Viveu no século XVIII na Inglaterra. He was the founder of the Methodist movement. Fundador do movimento metodista. So he was primarily a churchman more than a theologian. Então, a princípio, ele era mais um cara da igreja do que um teólogo. But some of his ideas were so important, they have continued to affect Christianity in subsequent centuries. Mas as ideias dele eram tão importantes e interessantes que elas continuam afetando a igreja nos séculos subsequentes. One thing about his theology that became very important in the 20th century was his understanding of religious authority. Aspecto a respeito da sua teologia, do seu entendimento, que se tornou muito relevante no século XX, era a ideia que ele tinha sobre a autoridade da igreja. As a Protestant, he agreed
and argued that the Bible is our primary religious authority. Como protestante, ele defendia a ideia de que a Bíblia é a base do conceito de autoridade. At least in terms of what we have readily accessible to us today for doing theology. Pelo menos aquilo que a gente tem acesso hoje no que é relacionado à teologia. But similar to his own Anglican church background in England, he thought that we still should honor the authority of the tradition of the church. Mas baseado no conceito da sua formação anglicana que ele trazia, ele também achava importante, fundamental, que se honrasse a liderança da igreja nesse processo. Scripture was still the primary religious authority. O texto bíblico ainda era a primeira fonte de autoridade. But he thought that it was just obvious that we make our decisions with the Bible and also considering church tradition. Mas ele achava que era óbvio que tomássemos as decisões considerando a tradição bíblica e a tradição eclesiástica. That not only included the history of the church, but also your own immediate church background. Não somente a tradição histórica da igreja, mas a sua tradição local do corpo onde estava estabelecido. So how do you decide theological and other matters between Scripture and your tradition? Então, qual é o padrão que você vai utilizar para decidir quando utilizar a tradição teológica bíblica e a tradição histórica do contexto eclesiástico? Well, the Anglican Church said that God has created us with a mind that has not been completely distorted by sin. A tradição anglicana diz que Deus nos criou com uma mente que não foi completamente distorcida pelo pecado. And so our mind is a kind of authority for deciding between how we understand the Bible and how we understand church tradition. Portanto, a mente seria um equilíbrio na tomar decisão sobre o entendimento da Bíblia e da teologia. But the most innovative thing that Wesley did theologically was to say that he thought experience also was important in our theological decision making. Mas o que foi inovador no conceito wesleyano é que ele disse que a experiência também deveria ser considerada nesse processo de entendimento teológico. Again, Wesley did not think that he was doing anything innovative or creative. He simply thought he was doing what Christians have always done. E ele não achava que aquilo que ele estava dizendo era inovador ou novo de qualquer maneira. Ele simplesmente acreditava que o que ele estava fazendo, a forma que ele estava fazendo era a forma que a igreja sempre tinha feito. But when he talked about theology, he said, let us consider it from the perspective of Scripture, tradition, reason, and experience. Mas quando ele fala sobre teologia, ele fala, vamos falar sobre teologia baseado em Scripture, tradition, escritura, o texto, tradição, and experience. The third is Scripture, tradition, reason, a and mente experience. e a experiência. Então, escritura, tradição, razão e experiência. Now, for the Protestants, at the time of the Reformation, this was somewhat of a scandal. Para os protestantes na época da Reforma, isso soava como um escândalo. Because they wanted to say you should use the Bible only, Scripture only. Porque a mentalidade era, você deve usar a Bíblia, as Escrituras, somente ela. And Wesley agreed that the Bible is our primary authority. E Wesley concordava que a Bíblia era o primeiro ponto básico de autoridade. But he thought it was a bit unrealistic to think that you did not include other authoritative aspects in how you understood Christianity. Mas ele achava pouco realista que você não considerasse nesse processo outras coisas que iriam
mexer ou não contaminar, mas influenciar esse processo de criação de ideias. Now, Wesley did not coin the phrase Wesleyan quadrilateral. Ele não criou, não foi ele que bateu o martelo nessa frase do quadrilátero wesleyano. In the slide up above on number 2, it was a Methodist theologian named Albert Outler. Vocês veem ali no slide, na linha número 2, o nome do cara, Albert Outler, que criou esse termo. Even though Outler was a Methodist, he wanted to come up with a phrase that would summarize Wesley's theology. Mesmo sendo metodista, ele queria criar essa expressão, essa frase que resumisse a ideia do Wesley. So in order to give a summary concept for Wesley's understanding of religious authority, he drew upon language that had been around for over 100 years in the Church of England, or the Anglican Church. Então, para criar esse termo, ele utilizou essa ideia que já estava presente na Igreja Anglicana há mais de 100 anos. There's a city in England called Lambeth. Tem uma cidade na Inglaterra chamada Lambeth. And the Anglican Church had a conference in the city of Lambeth. E a Igreja Anglicana tinha uma conferência nessa cidade. And they talked about 4 important parts of the Anglican Church. E eles sempre falavam sobre as 4 partes mais importantes da Igreja Anglicana. And they used the language of a quadrilateral as a reference to a fort, a castle. E eles utilizavam o conceito do quadrilátero como forte, castelo, uma estrutura sólida. Because in the 1800s and earlier, a fortress was considered strong if it was in the shape of a square or a quadrilateral. Porque na mentalidade dele, em torno de 1800, se a estrutura não fosse quadrada, ela não era considerada uma estrutura forte. So the Anglican Church used the language of a quadrilateral as symbolic for a fortress. Então a Igreja Anglicana utilizava essa linguagem do quadrilátero como uma menção à força, algo sólido. So Albert Outler used that imagery as a kind of fortress in understanding religious authority. Então o Albert Outler ele usou a terminologia para criar o conceito de uma fortaleza teológica, que é uma teologia bem estabelecida. Actually, later in his life, Albert Outler regretted that he had never used that language. Depois, no fim da sua vida, ele meio que se arrependeu de ter usado essa terminologia para o conceito. He would have preferred to use the language of the Wesleyan fortress, but even that would be hard for us to understand nowadays who don't use castles. Ele dizia que ele preferia ter usado a ideia da fortaleza wesleyana, mas mesmo isso para nós hoje em dia seria difícil entender porque a gente não vive num contexto onde tem castelos. The reason why people misused the imagery of the quadrilateral is because they thought of the scripture of equal authority or even less authority than the other authorities. E a razão pela qual as pessoas não entendem o conceito do quadrilátero é porque elas têm a impressão que a autoridade bíblica ela é colocada no mesmo nível das outras importâncias, ou até abaixo dela às vezes. And he regretted that people misunderstood the image, since for Wesley, Scripture was always primary. E ele se arrependeu que o conceito comunicou algo errado para as pessoas, porque Wesley sempre colocou a Bíblia como a autoridade máxima nos seus discursos. So in number 3, I talk about a book I published in 1990 that tried to talk about how Wesley did indeed have these multiple authorities, but the Scripture was always primary. No número 3 ali do slide, fala a respeito de um livro que eu publiquei em 1990, que fala exatamente a respeito disso, do conceito de que na mente de Wesley a Bíblia ela era a autoridade absoluta. Now, if you really want to be honest, the Bible is not our ultimate authority.
Se você quiser ser realmente honesto, a Bíblia não é a nossa autoridade final. It's really God. Na verdade é Deus. It is God who saves you, and not the Bible itself. É Deus que te salva, não a Bíblia. But in this life, Christians believe that the Bible represents God's divine revelation to us. Mas nessa vida as pessoas acreditam que a Bíblia representa a vontade divina revelada a nós. Consequently, it represents the most authoritative reference we have immediately available to us. Consequentemente, ela simboliza a forma de autoridade mais clara revelada a nós. But number 3, I say that Wesley also considered that there were other authorities that were secondary, but still genuine authorities in how we live as Christians. E ali no número 3 você vai ver a citação de coisas que Wesley acreditava que eram genuínas formas de autoridade, porém secundárias a essa primeira ou primeiras mais importantes. And they include tradition, reason, and experience. E aí são incluídas a tradição, a razão e a experiência. Now, Wesley understood tradition primarily as church tradition, but he thought you could also learn from world history. O Wesley ele entendia a respeito de tradição como a ideia da tradição da igreja, mas ele também entendia que a história do mundo, da humanidade, também deveria influenciar essa perspectiva. References to reason largely had to do with logic, the use of logic or critical thinking. O aspecto da razão está relacionado à utilização do pensamento lógico, do questionamento lógico dos fatos. But in the Bible, when Jesus says that you're to love God with your whole heart, soul, mind, and strength, he thought that our mind is a part of what God wants us to use. E na Bíblia, quando diz que a gente deve amar Deus com toda a nossa força, coração e mente, se torna óbvio para ele que a mente é algo que a gente deve utilizar intencionalmente nesse processo de conhecer Deus. When Wesley talked about experience, he mostly thought of it as an authority that confirms the truth of Scripture. E quando ele fala sobre experiência, ele entende sobre uma forma de autoridade com foco que confirma o tipo de autoridade que foi abraçada. If the Bible says something about conversion, you may find that your own experience confirms what the Bible says. Se a Bíblia fala a respeito de conversão, de transformação, aí você pode medir na sua própria vida a sua experiência que confirma a realidade e veracidade daquilo. But Wesley also recognized that in the Bible, the experience of prayer, the experience of miracles were also important for our theology. E ele reconhece também que, por exemplo, na Bíblia, a experiência da oração e dos milagres foram importantes no processo de criação do contexto. And in the early church, the primary authority for leading Christians were the apostles, the church leaders. E na igreja primitiva, o padrão principal da formação da autoridade eram os apóstolos, aqueles primeiros líderes. And Wesley even thought that science could be beneficial to Christianity. E Wesley realmente acreditava que a ciência, por exemplo, poderia trazer benefícios ao cristianismo. So from Wesley's perspective, referring to these different authorities helped to reveal that in this world, all truth is God's truth. E a ideia de Wesley, então, se referindo a essas questões, era que no mundo que vivemos, toda verdade estabelecida é parte da verdade de Deus. Okay, let me talk a little bit now about the Wesleyan Quadrilateral in relationship to the Protestant Reformation. Então, agora vou falar um pouquinho a respeito do quadrilátero wesleyano relacionado à reforma protestante. The Protestant Reformation included many people who were involved with it. O processo da reforma envolveu muita gente. But two of the main people were Martin Luther and John Calvin.
E dois dos principais foram Martinho Lutero e João Calvino. Some of the emphases or mottos of the Protestant Reformation can be found in point 1 of this slide. Alguns dos pontos básicos relacionados à Reforma Protestante vocês podem ver no ponto 1 desse slide. They talked about Scripture alone as authoritative. Fala a respeito do princípio de somente a Escritura ser um ponto de autoridade. And numbers 2 and 3 talked about how they understood salvation. E o 2 e o 3 explicam como eles entendiam o processo de salvação. You're saved by God's grace alone through faith. Você é salvo pela graça de Deus somente através da fé. I want to focus on this statement, sola scriptura. Eu quero focar na afirmação da sola escritura. In protesting against the Roman Catholic Church, they were confronting more than 1,000 years of church authority and church tradition. Nesse processo de protestar contra a Igreja Católica estabelecida, naquele momento, eles estavam falando contra uma história de mais de 1000 anos de tradição estabelecida. Luther, in particular, was the leader of this Protestant movement. Lutero, em particular, era o líder, obviamente, desse processo de protesto. He thought the leadership of the Catholic Church had become corrupt. E ele acreditava que a liderança da Igreja Católica havia se corrompido. So if there's no longer a tradition of church leadership, what can be your authority? Então, se não existe mais a tradição de uma liderança estabelecida, o que sobra para ser a sua autoridade? And he thought that the Bible only, Scripture only, was the authority that Christians must use. E ele cria então que somente a Bíblia deveria ser essa autoridade estabelecida sobre a vida dos cristãos. But in some respects, this statement is misleading. Mas em alguns aspectos, essa afirmação ela pode ser enganosa também. Because in Luther's life, he still made use of church tradition. Porque na vida de Lutero, ele continuou lançando mão e se utilizando de tradições da igreja. He still affirmed the ancient Christian creeds. Ele ainda continuou recitando e afirmando os credos cristãos mais antigos. He used the catechisms and he used other worship materials that had been a part of the Catholic Church. Ele continuou utilizando os catecismos e outro inário que era tradicionalmente utilizado na Igreja Católica. In fact, in number 2 on the slide, I talk about how both Luther and Calvin had a far more sophisticated understanding of how to do theology. Então, no número 2 ali você vai ver como que os dois, o Lutero e o Calvino, eles viram a forma um pouco mais moderna de fazer essa análise teológica. I talked about how the major confession or the major statement of Lutheran theology was in a confession that was agreed upon in the city of Augsburg. Você vai ver que a principal ponto central da confissão da base de fé de Lutero foi estabelecida na cidade de Augsburg. And I'll show you this slide briefly. You don't have to read it. Eu vou te mostrar rapidamente esse slide aqui. But even though the Augsburg Confession talks about the importance of the Bible, it also mentions, well, if you look in the second paragraph, it makes a reference to Augustine. Mesmo essa confissão de Augsburg sendo bem centralizada na importância das escrituras do texto bíblico, se você olhar no segundo parágrafo, você vai ver que existe uma menção a Agostinho. So in making their arguments, they use more than the Bible. They also use ancient Christian authors. Então é óbvio que conforme ele vai defender o seu caso, a sua ideia, ele não usa somente a Bíblia, ele também vai utilizar a ideia de outros pensadores cristãos que estavam dentro daquela tradição. And then the third paragraph, it makes an appeal to experience and to conscience. E aí no terceiro parágrafo ele também faz um apelo para
para buscar a solidez da experiência baseada na própria consciência também. So, while they said that the Bible is their only religious authority, in practice, it was more complex. Então, dizer que a Bíblia era a sua única regra de fé, beleza, mas na prática a coisa se tornava um pouco mais complexa. Whenever I teach my classes, I usually write on the board the two words theory and practice. Então, quando eu dou minhas aulas, normalmente eu escrevo duas palavras no quadro, teoria e prática. Don't just look at what is said in theory, or don't just look at what people say. Não olhe somente para a teoria, somente aquilo que é dito. Also look at how they practice or how they live. Analise a forma que eles praticam, que eles vivem aquilo. Because sometimes what people say and how they practice are not quite the same. Porque às vezes aquilo, a forma que as pessoas dizem e a forma que elas vivem não são tão parecidas. From a logical perspective, that is called inconsistent. De uma perspectiva lógica, você pode falar que isso é inconsistência. But in the church, if you intentionally are inconsistent, that's called hypocrisy. Mas aqui na igreja, se você é intencionalmente inconsistente, isso se chama hipocrisia. And I don't think Luther or Calvin were hypocrites. Eu não acho que nem Lutero nem Calvino eram hipócritas. But I think that we need to look at people like Luther and Calvin and study not just what they said, but what they did. E eu realmente acredito que a gente deve olhar para a vida das pessoas, inclusive Calvino e Lutero, não somente para aquilo que eles disseram, mas para a forma que eles viveram isso. And I argue that even in Luther and Calvin, they used a more contextual or complicated understanding for how to go about understanding Christianity. E tanto um quanto o outro, Calvino e Lutero, eles utilizaram esquemas que se tornaram extremamente complexos e complicados para definir coisas que eles julgavam importantes. On the slide 2.2, I talk about Calvin. No slide 2.2 eu falo sobre Calvino. And his main book is a long systematic theology called The Institutes. E o seu maior livro, sua maior obra, uma descrição teológica chamada As Institutas. In his book, he talks about Scripture. E nesse livro ele fala sobre Escritura. But in the very next section of his book, he talks about the benefits of philosophy. Mas na seção seguinte ele vai falar sobre os benefícios da filosofia. And in the very next section, he talks about the benefits of church tradition. Logo em seguida, na próxima sessão, ele vai falar sobre a vida da igreja. So again, we see that despite their desire to talk about the primacy of scriptural authority, in practice, they still are considering a variety of other religious authorities. Então, mesmo eles tentando centralizar a ideia na valorização da centralidade das escrituras, na prática eles sempre vão considerar aspectos exteriores que estão ao redor para chegar às suas conclusões. So, again, Wesley didn't think that what he was doing was unique or innovative. He was simply making explicit what had always been implicit in the past. Então, novamente, Wesley não acreditava que ele estava apresentando nada novo. Ele simplesmente estava transformando em palavras, de uma forma organizada, aquilo que ele via já implícito conforme ele analisava esse desenvolvimento do contexto. Now, I use a term that even in English is not very common to talk about the Wesleyan quadrilateral. Eu utilizo um termo que nem em inglês é muito comum para falar sobre esse quadrilátero wesleyano. And in point 1, it is called heuristic. E ali no ponto 1 você vê que é o heurístico. A heuristic is a kind of tool or an aid that helps you discover other truths. O heurístico é uma ferramenta que vai te ajudar a descobrir novas verdades. For example, Por exemplo, a microscope is a heuristic tool to discover microscopic
information. O microscópio é uma ferramenta heurística que vai te ajudar a descobrir uma realidade microscópica que você não poderia ver sem ele. Or a telescope is a tool to help us discover more about the stars. Ou o telescópio é uma ferramenta que vai te ajudar a descobrir mais sobre as estrelas. What you really want to learn about is the microscopic world and the world among the stars. O que você quer conhecer é o mundo microscópico ou o mundo que está além do seu campo de visão nas estrelas. But without the tools of the microscope and the telescope, it would be difficult to discover those truths. Mas sem as ferramentas do microscópio ou do telescópio seria muito difícil você descobrir essas realidades. So number 2, when I talk about the Wesleyan quadrilateral as a heuristic tool, I'm trying to say it can help us discover truths that previous theological concepts were not able to do as well. Então, no ponto 2, você vai ver que eu defino o quadrilátero wesleyano como uma ferramenta heurística que vai nos ajudar a entender realidades que talvez sem essas definições ficariam mais obscuras. So there's nothing sacred about the Wesleyan quadrilateral. Então, não tem nada de sagrado a respeito do quadrilátero wesleyano. It's certainly not a biblical concept. Não é um conceito bíblico, It's just a tool. é simplesmente uma ferramenta. But I would argue it's a very useful tool. Mas eu realmente acredito que é uma ferramenta muito útil. Alguns metodistas tremendos. Now, also in my classes, I sometimes ask my students to draw pictures. Nas minhas aulas eu procuro incentivar os alunos a desenhar algumas imagens. And that's because some people are not always good at learning by just listening to a lecture, but they like to see a picture. Porque as pessoas normalmente têm dificuldade de simplesmente ouvir o conceito e entender, a menos que eles vejam uma figura daquilo. Now, I actually resisted the temptation to give you a lot of images that people have drawn to describe the quadrilateral. Eu tenho resistido à tentação de colocar um monte de imagens aqui que as pessoas utilizaram para descrever o quadrilátero. But if you want to see many different attempts at drawing it, just go online on your computer. Mas se você quiser, tem um monte, é só entrar lá no Google, no seu computador, jogar a ideia, você vai ver um monte de tentativas. And if in your search engine you type in Wesleyan quadrilateral, Wesleyan quadrilateral images, you'll find dozens of pictures. E se você for lá no Google e escrever o quadrilátero wesleyano, em inglês de preferência, e clicar em imagens, você vai ver dezenas de figuras tentando explicar o conceito. So, the only homework you have for tonight is to Google or use some other search engine for the Wesleyan quadrilateral. A sua tarefa para casa é isso, você vai dar um Google nesse quadrilátero wesleyano aí. Now, some of the drawings you might think are terrible. Alguns desenhos você vai achar que são terríveis, But other drawings might be helpful to you. outros podem ser mais úteis. Now, in point number 1 on this page, I say remember that the original intention was to talk about the quadrilateral like a fortress. No ponto 1 eu quero só lembrar vocês que a ideia inicial era que o quadrilátero fosse relacionado a uma fortaleza, a analogia de uma fortaleza. But almost immediately, people who heard that concept thought of it in geometrical or mathematical terms. Mas quase que imediatamente as pessoas que começaram a ouvir o conceito transformaram ele em um desenho geométrico, obviamente quadriláteros. So in number 2, I talk about equilateral drawings, trapezoids, pyramids, etc. Ainda em número 2 você vai ver todo tipo de forma geométrica, quadrado mesmo, trapézios, pirâmides e por aí vai. For example, some people will draw a pyramid with 4 levels. Alguém desenha uma pirâmide e coloca 4 níveis, divide ela em 4 partes. And then make scripture foundational. E coloca a escritura como a base, o fundamento dessa pirâmide. Or they'll do a pyramid with 3 sides
ou uma pirâmide com 3 lados, and the base is Scripture. e a base, o fundo dela é a Escritura. Or sometimes they'll draw all different kinds of creative ways of showing the relationship, but just look at it online, look at images online. Olha lá online, tem algumas coisas assim, muito criativas e que eles vão utilizar desenhos que para eles é mais relacional na sua própria experiência, que eles entendem que pode definir isso aqui. A good friend of mine, before he passed away, was a man named Clark Pinnock. Bom amigo meu antes dele falecer, o nome dele era Clark Pinnock, and he drew 3 concentric circles. e ele desenhou 3 círculos concêntricos. And he put Scripture at the center of the E drawings. ele colocou a Escritura como centro do círculo central, But then he drew a little picture of a pie that went to the center of the drawing, and that pie was experience. e aí ele desenhou como uma pequena torta que cortava aquele centro que era a experiência. That was his attempt to use not squares, but circles to talk about the quadrilateral. E a ideia, a tentativa era usar círculos ao invés de quadrados para falar do quadrilátero. In number 4, I talk about an analogy done by a man named Lovelace. E no número 4 tem uma outra analogia feita por um cara chamado Lovelace. We talk about a baseball diamond, Ele fala sobre o formato do campo de beisebol, que é aquele diamante. and home plate was Scripture, E a base central era a Escritura. and then first base, second base, and third base were tradition, reason, and experience. E as primeiras, segunda e terceira base eram experiência. Os outros 3 que eu esqueci. And he said, in order to score a theological run, you have to begin with Scripture and end with Scripture. E a ideia era que para você marcar um ponto teológico, você começa nas Escrituras, dá a volta, passa pela experiência e tal, e termina nas Escrituras novamente. In my book on the quadrilateral, I say my preferred imagery is actually that of the body. No meu livro eu vou explicar que a minha imagem preferida para definir é a do corpo. In 1 Corinthians 12, the Apostle Paul talks about the church as a body. Porque em Coríntios 12 você vê Paulo falando sobre a igreja como corpo. Christ is the head, Cristo sendo a cabeça but there are many different parts. e muitas outras partes diferentes. So I talk about the Bible as the heart, Eu coloco a Bíblia como o coração. and then Scripture, tradition, and reason are like the hands and feet. E aí as outras tradições e a experiência como as mãos e os movimentos. But there's no official image. Mas não existe uma imagem oficial. But how you think about this concept of the quadrilateral can have an impact upon how you use it. Mas a forma que você pensa no quadrilátero pode impactar na maneira que você entende ele. The only thing I would want to say is important is however you understand it, Scripture still needs to be primary. O importante é, não importa a figura que você vai agregar ao conceito, desde que a Escritura seja a parte mais importante, mais central do conceito. Okay, since the phraseology of the quadrilateral has come into existence, there have been several critiques of the concept. Desde que essa terminologia foi abraçada do quadrilátero, ela foi criticada também por muitas pessoas. In number 1, some people have called it a myth because it's not, the word quadrilateral is not found in Wesley's writings. Algumas pessoas trataram como mito, como você vê no ponto 1, porque não é encontrado o termo quadrilátero em nenhuma dos escritos atribuídos a Wesley. But there are many words that Christians use that are not explicitly found in the Bible. Mas é óbvio que existem muitas palavras que os cristãos usam com naturalidade e também não são encontradas na Bíblia. Words like incarnation and Trinity are not found explicitly in the Bible, and yet we think that their truth is contained in the Bible. Como a encarnação ou trindade não são encontradas na Bíblia, mas nós tratamos como que elas fazem parte daquilo que nós entendemos que é comunicado através da Bíblia. In number 2, some criticize it by saying that when you think of
theology in its separate parts, you might run the risk of only looking at one of them one at a time. A segunda parte vai dizer a respeito da crítica que foi feita, que quando você olha a teologia em partes separadas, de maneira separada, você vai focar demais em alguma dessas partes. But the quadrilateral should not be thought of as four different parts separately, but four different parts constantly in communication with one another, interdependent. Mas o quadrilátero não pode ser visto como quatro partes diferentes que se encontram, mas quatro ideias que se complementam, são interdependentes. And number three, probably the best alternative is a viewpoint by a man named Maddox. O terceiro é o ponto de vista interessante desse cara chamado Maddox. And he talks about there being the unilateral or the primary authority of Scripture. E ele fala sobre a questão unilateral da escritura, da sua importância acima de tudo. And then the trilateral, or the other three authorities serving to interpret and apply Scripture. E as outras três restantes como uma questão trilateral, um triângulo, que poderiam ajudar, suportar ou entender melhor essa mais importante, obviamente, a escritura. And I think that this is probably more accurate than the concept of the Wesleyan quadrilateral. E eu acho que esse pensamento, na verdade, ele é o que mais se aproxima à ideia do quadrilátero wesleyano. But nobody knows it, nobody uses it. Mas ninguém conhece e ninguém usa. So, even though, as I mentioned earlier, there are liabilities with the concept of the Wesleyan quadrilateral, I think it's going to continue to be used. Mesmo com todas as suas críticas, a ideia do quadrilátero definitivamente vai continuar sendo usada. So even though it can be misunderstood, there are more benefits than liabilities to using it. Mesmo havendo aspectos que podem ser prejudiciais, existem mais aspectos positivos relacionados ao conceito do que os negativos. Okay. Let's continue. The concept of the Wesleyan quadrilateral, at least in the United States, is becoming more and more common. O conceito do quadrilátero wesleyano, pelo menos nos Estados Unidos, ele está se tornando mais e mais comum e popular. In point one, a synonym that is sometimes used for it in the United States is not the Wesleyan quadrilateral, but the Protestant quadrilateral. Tanto que sinônimo atribuído à ideia que tem sido se popularizado nos Estados Unidos não é tratar mais como quadrilátero wesleyano, mas sim como quadrilátero protestante. This is because Lutheran and Calvinist Christians are using it, but they don't want to give credit to Wesley. Porque protestantes, luteranos e calvinistas estão usando, mas obviamente eles não querem dar crédito para Wesley. Now, in my opinion, that's okay. Por mim, tudo bem. Because any theologian who has studied this knows that even if you call it Protestant, it really goes back to Wesley. Porque qualquer que estudou a ideia sabe que se você chama isso de protestante, de alguma maneira vai desembocar e voltar em Wesley. But in number 2, on the slide above, I talked about how there have been other attempts, mostly modern attempts, to talk about the relationship between Scripture and other factors in how we think about things theologically. E aí, no ponto 2, você vai ver algumas tentativas contemporâneas, modernas, sobre essa relação entre a Escritura e os outros aspectos que vivem ao redor do sustentáculo dessa realidade sobre a vida prática da gente. And because I describe the Wesleyan quadrilateral as a tool is not sacred. It can disappear someday. E como eu descrevi para vocês o quadrilátero como uma ferramenta não é algo santificado, é uma coisa que pode desaparecer ou cair em desuso com o tempo. So someday Christians might come up with a different formulation that achieves similar results,
but uses a different name. Então é possível que em algum momento os cristãos vão chegar e trazer uma outra ferramenta que alcança objetivos parecidos, mas tem um outro nome. But until that happens, I think that the Wesleyan quadrilateral represents probably the most commonly used understanding of religious authority, other than the Protestant phrase, sola scriptura. Mas até isso acontecer, eu realmente acredito que o quadrilátero wesleyano ele representa a forma mais prática do entendimento protestante, a definição dele, além, obviamente, do termo sola escritura. Now, I talk a little bit about theological method or theological methodology. Eu falo um pouquinho também da teologia, metodologia teológica. And this could become quite complex, so I'm not going to talk about it at great length. Então não vou falar muito porque a coisa pode ficar um pouco complexa aqui. In my class this week, I have talked to my students about the importance of inductive reasoning and deductive reasoning. Na minha aula eu falei a respeito da importância do indutivo, do pensamento indutivo e dedutivo. And even though there are other ways of understanding theological method, or even Wesley's theological method, I think it's best to use the words induction and deduction. Mesmo havendo outras terminologias que podem ajudar a entender esse raciocínio wesleyano, eu prefiro ficar com indutivo e dedutivo. Very simply stated, induction has to do with looking a broad amount of information and trying to come up with some conclusions about them. De uma maneira bem simples, o indutivo ele vai analisar uma grande quantidade de informações para chegar a uma conclusão simplificada. Deduction usually has to do with the proclamation or the explanation of conclusions you've already reached. E a dedução ela está relacionada à proclamação de conclusões que você já chegou, já obteve. So, a common concept is inductive Bible study method. Então, um conceito normal que entendemos é o estudo bíblico através do método indutivo. So, if you're doing an inductive Bible study about the idea of conversion, you look at all the verses in the Bible about conversion. Então, se você está fazendo um estudo indutivo da Bíblia sobre conversão, por exemplo, você vai analisar todos os versículos que falam a respeito de conversão. Then, after you reach certain conclusions about conversion, your explanation or proof of those conclusions is called deductive reasoning. E aí, quando você já analisou quantidade suficiente de versos que te leva a algum tipo de conclusão, quando você proclama essa conclusão, isso é chamado da dedução, ou é o dedutivo que surgiu nesse estudo. So, when Wesley did theology, he was primarily inductive in gathering information. Então, quando Wesley ele formou a sua teologia, ele foi indutivo, ele foi juntando as informações. But Wesley thought that when you make theological or ethical decisions, you use more than the Bible. Mas ele acreditava que quando você forma teologia ou toma decisões éticas, forma pensamentos éticos, você utiliza mais do que somente a Bíblia. So, if you're doing a theological study of conversion, you not only gather verses relevant from the Bible, you might also look at what has been said about conversion in church history. Então, se você vai fazer esse trabalho a respeito de estudar conversão, você não vai utilizar somente os versículos bíblicos. Você vai analisar também, por exemplo, aquilo que a igreja tem falado na sua história a respeito de conversão. You might even include what your own church or denomination says about conversion. Talvez você vai incluir até o que a sua própria igreja ou denominação fala e define como conversão. And you might also consider your own conversion experience. Talvez você vai considerar até a sua própria experiência de conversão.
Or you might include the testimonies of others who have converted to Ou Christianity. talvez você vai acrescentar o testemunho de outros que se converteram ao cristianismo. So from Wesley's perspective, we really do include more than the Bible when we try to decide what we believe and what we value. Então, sob a perspectiva de Wesley, nós sim incluímos mais do que a Bíblia nesse processo de determinarmos e estabelecermos aquilo que nós cremos. For him, it was not a matter of if you include other factors than the Bible, but when you do it. A questão para ele não era se você vai incluir outros aspectos nessa formação de ideias, é quando você vai incluir. So rather than making the naive or simple statement that I use the Bible only, you should instead talk about how do I let other factors influence my understanding of the Bible. Então, ao invés de você ser inocente, superficial e dizer não, eu uso somente a Bíblia, devia ser honesto e entender como outros aspectos e conceitos chegam a influenciar essas conclusões. In the next slide, I talk about what I think are some of the contributions of the Wesleyan Quadrilateral. Nesse slide, vocês vão ver algumas coisas que eu pontuo como que eu entendo como contribuições do quadrilátero wesleyano. And number one, I say that despite confusions that sometimes arise, Wesley still affirmed that the Bible is your primary authority. Então, número pontua obviamente que apesar de algumas ideias erradas que foram divulgadas, fica claro que o quadrilátero wesleyano sempre vai afirmar a Bíblia como a autoridade máxima nesse processo. Second, he acknowledged that there are other factors involved, which he called tradition, reason, and experience. Segundo, é que ele vai reconhecer que existem outros fatores secundários que ele vai chamar nesse processo de tradição, razão e experiência. In the history of Christianity, the greatest contribution was to talk about experience explicitly. Na história do cristianismo, a maior contribuição era não falar de uma maneira tão explícita a respeito da experiência. Now Wesley realized that Christians need to be cautious about experience because experience can be misleading. E Wesley ele realmente entendia que devemos ser cautelosos nessa análise da experiência, porque a experiência ela pode ser enganosa. But he thought that we are being dishonest if we don't admit that experience sometimes influences us. Mas ele achava que nós estaríamos sendo não honestos se nós não admitíssemos que ocasionalmente a experiência sim pesa nesse processo de formação. And in point 3, I talk about how these different authorities are constantly interacting with each other. E no terceiro, ele vai falar a respeito da maneira que esses três ideias, elas estão de uma maneira dinâmica, constantemente se relacionando nesse processo. We don't usually just appeal to one and then appeal to another, but there is a dynamic interaction that occurs between them. A ideia não é apelar para um ou para outro, mas gerar esse encontro dinâmico dos conceitos. Sometimes we do this so fast in our mind, we're not aware of all the factors we are including in our theological decision Às making. vezes a gente faz isso de uma maneira tão rápida na nossa mente que a gente nem, de uma maneira racional, percebe as influências que estão levando a gente, os fatores que estão nos influenciando a tomar essa decisão teológica. A favorite example I like to use is how do you as an individual or how do you as a church decide what kind of music to use in your worship services? Para mim, o meu exemplo preferido é como você, como indivíduo, como igreja, vocês decidem o tipo de música que serão usadas no seu culto de adoração. Is the Bible the only factor you consider in making your decision? A Bíblia é o único fator que você considera para tomar essa decisão? I think in many churches the Bible isn't even considered. Eu acho que em muitas igrejas a Bíblia não é nem considerada para tomar essa decisão. It has far more to do with what kind of music do I like? Tem muito mais a ver com o tipo de música que eu gosto, What kind of music will bring in new people? que tipo de música vai trazer mais gente. How can we keep, and I say this affectionately, Go ahead. how do I keep the old people happy? Como eu mantenho os velhos felizes? Ele falou que ele
dizer isso de uma maneira carinhosa. Okay, I'm an old person. Eu sou velho também. But that is an important theological decision that most churches have to make. Essa é uma decisão importante teológica que as igrejas vão tomar. And in my lifetime, it involved some big changes. E na minha vida eu vi isso acontecer e muitas mudanças acontecerem. Now, people generally don't like change. Normalmente as pessoas não gostam de mudanças. So, that's just one example Isso é só um exemplo of how we need to be more realistic in how we make our theological decisions. sobre como nós devemos ser realistas, de como formamos o nosso conceito teológico. You can say all you want that the Bible is your only authority, but anyone looking at you would see that there's a lot of other factors involved. Você pode dizer o tanto que você quiser, que a Bíblia é a sua única fonte de autoridade, mas qualquer um que olhar para você vai perceber que existem outros fatores. And so use of the Wesleyan Quadrilateral is just trying to say, realistically, how ought we to let other factors influence our understanding of the Bible? Então, o quadrilátero wesleyano, ele é um approach muito honesto, que permite a gente simplesmente aceitar que existem outros fatores além das escrituras que nos influenciam no processo de criação de teologia. Okay, I want to begin talking about some of the applications of the Wesleyan Quadrilateral. Começar a falar algumas das aplicações do quadrilátero. I talk about Christian theology and ethics, but they're very related. Eu falo sobre a teologia e a ética cristã, mas elas são muito próximas. Sometimes in theology, number one, sometimes we separate theology and ethics, but ideally they really should be together. Muitas vezes a gente separa o conceito da teologia da ética, mas eu acho que o ideal é que elas sejam caminhem juntas. And number two, I talk about how the Wesleyan Quadrilateral can be used as a conceptual framework or as a method for analyzing ethical issues. Ponto número 2, você vai ver como que o quadrilátero wesleyano, ele pode ser utilizado como uma base para a análise de pontos éticos. For example, let me give you some background in my own life. Exemplo da minha própria vida. Like many of you, your background is in the Free Methodist Church. Para muitos de vocês, o seu histórico de experiência cristã está relacionado ao Metodista Livre. And during the 1990s, the Free Methodist Church in the United States wanted to consider changing the covenant for becoming a member in the denomination. Nos anos 90, nos Estados Unidos, a Igreja Metodista queria mudar a declaração das pessoas no momento que elas se tornavam membros da Igreja. In particular, they wanted to look at the membership covenant, which was required for becoming a member, in terms of some of its requirements. Eles queriam olhar especificamente esse voto que as pessoas faziam para se tornarem membros da igreja, que era necessário. For example, to be a member of the Free Methodist Church, they would say you are to do that which brings spiritual health. Por exemplo, eles diziam, para você ser membro da Igreja Metodista Livre, você tem que fazer isso, porque fazendo assim você vai ter saúde espiritual. And you are to do things to help the poor. Você vai fazer coisas para ajudar os pobres. And you are to do things to help the church. Você vai fazer coisas para ajudar a igreja. And all of these were stated in very positive principles of what you should do. E isso tudo estava listado em afirmações positivas a respeito das coisas que você deveria fazer. But then there were some statements in the membership covenant that said, don't drink, don't smoke, don't take illegal drugs. Não, mas havia algumas afirmações que diziam literalmente, não beba, não fuma, não utilize drogas ilegais. And people in the Free Methodist Church thought that it was inconsistent for the majority of the membership covenant to be stated in positive principles, but still include some negative prohibitions. E a liderança achou incoerente que a maioria das afirmações fossem positivas e
somente algumas delas fossem proibitivas. And instead, they wanted to reword the membership covenant so it said that you should do that which is also positive for your health, but allow the individual to decide for his or herself what brings health. E a questão era falar de uma maneira positiva, eles queriam manter a ideia, mas de uma maneira positiva afirmar que o indivíduo fosse capaz de julgar aquilo que seria saudável para ele mesmo. So across the United States, they created 4 study groups. Então, nos Estados Unidos eles criaram 4 grupos de estudo. One studied the concept of a membership covenant from the perspective of the Bible. Um estudou o conceito dessas declarações sob a ótica da Bíblia. One studied the membership covenant from the perspective of church history. Um estudou esse mesmo conteúdo baseado sob a ótica da história da igreja. One committee talked about it in terms of just the rational benefits of having any kind of membership covenant. O terceiro analisou The philosophy of a membership covenant. O terceiro analisou os benefícios práticos de se ter ou não até esse voto que as pessoas iam fazer quando se tornavam membros. And the fourth group did surveys of Free Methodist members and pastors, different surveys around the country. E o quarto fez pesquisa, entrevistas com membros e pastores metodistas livres do país todo. And then, when they had a general conference, all the committees brought together their information so that they could look at this issue from a variety of perspectives. Então, quando eles tiveram uma conferência nacional, cada um desses comitês, desses grupos, trouxeram as suas ideias e as suas conclusões para que elas fossem analisadas e olhadas de um aspecto que trouxesse mais lados vistos. And eventually the denomination did change the membership covenant so that it was stated in positive principles rather than negative prohibitions. E eles chegaram à conclusão que deveriam mudar aquelas afirmações para deixarem de ser negativas e serem todas positivas. This allowed individual members more freedom or liberty in terms of the decisions they made about how they lived as Christians. E isso permitiu às pessoas perceberem que eles tinham mais liberdade para decidirem exatamente a vida cristã, ou o estilo de vida cristã que eles teriam. But I mentioned this as an example of how the Wesleyan Quadrilateral was used in a very concrete, real way. Então eu menciono isso como um exemplo de como o quadrilátero wesleyano acabou sendo usado de uma maneira muito concreta e prática nessa tomada de decisão. Even though an issue or a problem can be divided down into different categories, the goal is to try to bring it all together again in the end in a kind of integrated way. Mesmo que o problema, a questão tenha sido dividida em partes específicas, depois a sua conclusão é tomada quando todos esses aspectos são analisados de maneira integrada. So, in number 3, Número 3, I want to talk about the Wesleyan Quadrilateral now in terms of how these 4 different authorities interact with one another. agora eu gostaria de... How I would love a coffee break. Let's take 10 minutes for a coffee break. 10 minutos para o intervalo, daí a gente entra nesse slide. Well, let me make a few final comments Alguns comentários finais about the quadrilateral ministry. sobre o quadrilátero ministério. I say in number 1 that, Scripture should be primary. Eu digo no número 1 que, sim, a escritura deve ser primordial. Now, you might think that is obvious, but in my experience as a Christian, Christians and churches sometimes get into a routine where they actually forget to consider the Bible. Pode parecer muito óbvio isso, mas é muito comum que a igreja caia numa rotina no seu dia a dia que as suas decisões vão ser tomadas sem nem sequer considerar a Bíblia. They may become more attached
to their denominational book of discipline, Elas podem se tornar muito apegadas ao seu próprio livro de disciplina denominacional, or a comfortable status quo in their church, ou um status quo tranquilo, confortável dentro da sua igreja, and don't allow the Bible to challenge them to become a more radical disciple of Jesus. e não isso, essa situação pode impedir deles serem desafiados pela Bíblia a se tornarem discípulos mais radicais de Jesus. I sometimes ask people to describe their church Às vezes eu peço para as pessoas descreverem a sua igreja and then to describe Jesus. e aí descreverem Jesus. How close do they match? Quão próximas são as descrições? Okay, I won't say anything more about Não vou mais that. falar sobre isso. Number 2, a ministry realism. Número 2, o ministério realista. Christians have always used more than the Bible in their ministry. Cristãos têm usado mais da Bíblia no seu ministério. So let's just be more aware of that. Então, sejamos mais atentos e perceptivos a isso. And then number 3, I talk about ministry and contextuality, which is kind of the same thing. E o terceiro é o ministério dentro do seu próprio contexto, que é muito parecido com o anterior. But contextuality really looks at what are the differences between us and how does that affect our ministry. Mas essa contextualidade está relacionada às diferenças do nosso ministério e como nós analisamos isso. For example, is our ministry equally effective given the diverse races and ethnic groups in our churches? Então, por exemplo, os nossos ministérios são tão efetivos se considerarmos as diferenças de raça e etnias contidas dentro da nossa comunidade? How should our ministry be sensitive to different cultures within our society? Como que a nossa igreja deveria estar sensível, atenta às diferenças culturais da nossa sociedade? Are we giving equal attention to each class or socioeconomic status, or are we showing partiality? Nós estamos mostrando a mesma parcialidade a pessoas de diferentes níveis e classes econômicas? Are we sensitive to different needs that often occur between gender differences? Nós estamos analisando as diferentes necessidades que os gêneros apresentam dentro da comunidade? Are we sensitive to different people's ability or disability, like a physical disability? Nós estamos atentos às habilidades ou desabilidade, ou desabilidade incapacidades ou problemas que as pessoas podem ter dentro da comunidade, deficiências dentro da comunidade. Sometimes language can be a problem in our churches. Às vezes a linguagem pode ser um problema. I live near the city of Los Angeles, and the English is spoken in fewer than half of the homes in Los Angeles. Eu vivi próximo da área de Los Angeles e o inglês é falado em menos da metade das casas naquela região. It is a very international city, and the diversity of languages and nationalities is very diverse. É uma cidade extremamente cosmopolita, a diversidade de línguas e costumes lá é imensa. Let me come closer to closing by talking about a quote from John Wesley. Para chegar perto do final, vou citar o John Wesley aqui. In the introduction to his sermons, he talks about how he wants to present the true scriptural experimental religion. E na introdução de um dos seus sermões, ele fala a respeito do quanto ele quer apresentar a verdadeira, bíblica e experimental religião. A religião verdadeira, bíblica e experimental. So he thinks that true religion is scriptural religion. Ele acredita que a religião de verdade é uma religião bíblica. But when he uses this English word experimental, it has two different meanings. Mas quando ele usa essa ideia do experimental em inglês, tem dois significados. First, it means that this true scriptural religion should make sense in our experience. A primeira é que essa religião verdadeira e bíblica precisa fazer sentido na nossa experiência diária.
But the word experimental also means to try new things. Mas experimental também significa tentar coisas novas. And in Wesley's life and ministry, he often experimented with different ways of ministering. Na vida dele, ele sempre fez questão de tentar coisas novas no seu caminhar de ministério. And I think that experimentation is a reflection of his value of experience as not giving total knowledge, but helpful knowledge. E eu acho que esse estilo de experimentação reflete a ideia que ele tinha de compartilhar o conhecimento não de uma maneira absoluta, mas o conhecimento adquirido que ele possuía. So we need to be cautious because experience can easily mislead us. Então a gente precisa ser cuidadoso porque a experiência, ou ser experimental, pode nos enganar também. But fear of the possible misleadingness of experience should not prevent us from experimenting. Mas o medo desse desvio não pode nos paralisar de tentarmos e experimentarmos algo novo. And Wesley thought that in ministry we should not just do the same things over and over again, especially if we don't think they're not working. E em termos de ministério, ele realmente acreditava que a gente não deve repetir a mesma fórmula sempre, especialmente se você tem a impressão que ela não está funcionando. We should always be experimenting with new ways. Nós deveríamos sempre tentar coisas novas. To love God, No amar a Deus, to love our neighbors, ourselves, em amar os nossos vizinhos e a nós mesmos. and that includes our individual neighbors that we have. E isso inclui os vizinhos que estão realmente na proximidade ao nosso redor, But it also includes ministry to the greater society as well. mas ministrarmos à sociedade de uma maneira mais ampla também, Because the love of God includes everyone. porque o amor de Deus inclui a todos. Okay, that is the end of my lecture. Esse é o fim da minha aula. Thank you for coming. Muito obrigado por terem vindo. If you have questions afterwards, feel free to come up. Perguntas, pode vir aqui, a gente conversa um pouco mais. But it has been a pleasure to be able to present to you about the Wesleyan Mas Quadrilateral. é um privilégio apresentar para vocês a respeito desse quadrilátero wesleyano.